Certamente você já ouviu falar aquela velha história, né, dos criacionistas de que alguns dos hominídeos, né, talvez até todos eles, né, quem sabe alguns criacionistas pensem dessa forma, não seriam, na verdade, fósseis que representam ancestrais de outras espécies que deram origem à nossa espécie, né, a espécie humana, mas sim talvez pudessem ser representantes de indivíduos da própria espécie Homo sapiens, mas que na verdade tinham alguns tipos de doenças, como por exemplo a microcefalia. Mas afinal de contas, será que faz mesmo algum sentido a gente pensar nesta hipótese de que os hominídeos, como por exemplo o Homo erectus, ele na verdade representava espécies, né, humanas, né, do Homo sapiens com microcefalia e não de fato um ancestral da nossa linhagem? Bem, para a gente poder responder essa questão é importante que a gente tenha uma noção a respeito da história do Homo erectus, né? Quem é esse tal Homo erectus? O Homo erectus ele é um fóssil de um hominídeo, né? Ou seja, de um ancestral aí que faz parte da linhagem da nossa própria espécie, né? Homo sapiens, que teria vivido algo entre aproximadamente 2 milhões de anos atrás até aproximadamente 50 mil anos atrás, segundo algumas estimativas, ou seja, ele teria vivido no intervalo de tempo que pega de 2 milhões de anos a 50 mil anos. Alguns outros autores, na verdade, afirmam que os últimos representantes teriam vivido algo em torno de 100, 150 mil anos. Essa imagem que vocês estão vendo, por exemplo, se refere a uma reconstrução, né, na verdade, do Homo erectus, e provavelmente era um espécime que tinha algumas características que lembravam a nossa espécie e outras características que até mesmo poderia lembrar algum outro tipo de símio, né, de grande porte. O Homo erectus ele é encontrado em várias regiões do nosso planeta, né? Na verdade, ele não chega a ter uma distribuição geográfica cosmopolita, ou seja, ele não é encontrado em todo o globo, mas ele é um dos primeiros hominídeos, né, um dos primeiros da nossa linhagem, né, especialmente do gênero Homo, a ter uma distribuição um pouco mais ampla para fora do continente africano. Se conhece fósseis, né, de Homo erectus que ocorrem em regiões desde a África até porções da Ásia, como a China, ou porções ali do Sudeste Asiático, né, como a ilha de Java, e também a Europa. Esses exemplares, essas imagens que vocês estão vendo, são alguns crânios, por exemplo, de Homo erectus que foram encontrados, né, no continente africano e também na Geórgia. Muito bem, quais são as características do Homo erectus que faz com que a gente possa relacionar esses esqueletos, né, à nossa própria espécie, ou seja, a espécie humana, o Homo sapiens, né? E também quais seriam as diferenças para que a gente pudesse também impor aí um certo limite e dizer que, na verdade, Homo erectus não pertence à espécie Homo sapiens com problemas de microcefalia. Isso é algo importante a ser colocado. Bom, primeiramente, como eu mencionei no início desse vídeo, o Homo erectus ele é encontrado, fósseis desse organismo ele é encontrado em regiões do continente africano que estão datados em torno de 2 milhões, 1,9 milhões de anos antes do presente, como na região do Quênia, e também alguns espécimes já foram encontrados na Indonésia, datados aí de cerca de 50 mil anos. Inclusive, é bem possível que o ser humano, nossa espécie, né, Homo sapiens, teria aí brevemente ainda convivido com alguns exemplares aí de Homo erectus, tá? Não apenas de Homo erectus, mas outros grupos de hominídeos também provavelmente conviveram aí em torno de 50 mil anos, cerca de 5 ou 6 hominídeos, tá? Incluindo então o próprio Homo erectus. Algumas das características mais marcantes, né, dos fósseis desses hominídeos é que eles apresentavam, né, uma característica geral do corpo, né, do esqueleto muito parecida com a nossa, um formato antropóide, né, humanoide, seja muito parecido. No entanto, a capacidade craniana desses organismos, né, do Homo erectus, ele variava ali numa média em torno de 900 centímetros cúbicos, né? Ou seja, ele tinha uma capacidade craniana um pouco menor do que a nossa, tá? E embora a gente tenha registros, né, de outros esqueletos, né, outros crânios, por exemplo, de Homo erectus,
com uma capacidade craniana maior do que isso, até mesmo em torno aí de 1.100 ou até 1.200 centímetros cúbicos. Lembrando que a nossa própria espécie, né, Homo sapiens, ela tem uma capacidade craniana em torno de 1.350 centímetros cúbicos. Como eu mencionei, o homem de Pequim, por exemplo, ele tinha uma capacidade de cerca de 1.100 centímetros cúbicos, né? Além disso, as arcadas superciliares, ou seja, aquilo que nós chamamos também de torus supraorbital, que seria porções da região da face em cima do olho, tá? Essas porções ósseas, né, elas são bastante desenvolvidas, tá? No Homo erectus, enquanto essa característica foi perdida na nossa espécie, ela também está presente, né, essa arcada supraciliar ou torus supraorbital, ela está presente em outras espécies de hominídeos também. Provavelmente era um animal que apresentava a bipedia completa. Nós temos evidências muito claras de que esse animal andava praticamente de forma semelhante, idêntica à nossa própria espécie. E isso é evidenciado por meio, por exemplo, da proporção dos membros locomotores superiores e inferiores, que são essas proporções, elas são muito parecidas, muito similares à de nós humanos modernos. Também uma outra característica que mostra que esses organismos eles eram bípedes e de postura ereta possivelmente é a posição do forame magno, que seria um forame, ou seja, uma abertura embaixo do nosso crânio, onde se encaixa a primeira vértebra da coluna vertebral, que ele está mais posicionado embaixo do crânio, que é um indício, então, de uma postura bípede. À medida que os animais, os vertebrados, têm esse forame magno posicionado na parte de trás do crânio, isso é um indício de que eles vão tendendo a uma postura quadrúpede. E quanto mais embaixo do neurocrânio, né, esse forame magno, mais eles tendem a uma postura bípede. Além disso, os Homo erectus, eles também apresentavam o esmalte dos dentes, a camada, né, de esmalte um pouco mais fina, tá? Que isso provavelmente conferia a eles uma menor capacidade aí de processamento oral de comida, além de outras características nos dentes molares que também indicam isso. O corpo da mandíbula, né, a própria estrutura, né, da mandíbula, ela apresentava, né, ossos um pouco mais grossos do que quando comparados à nossa própria espécie, né, do homem moderno. E também apresentava estruturas ósseas nas regiões onde ocorria as suturas, né, ou ligações de ossos, né, dos ossos frontais e parietais, que são chamadas de quilhas sagitais, né? E essas quilhas, então, elas apresentavam uma certa proeminência em alguns espécimes de Homo erectus, que é algo que não é visto, por exemplo, na nossa espécie. E o tamanho, né, dos espécimes de Homo erectus variava aí em torno de 1,46 metros até mais ou menos cerca de 1,85 metros de altura, ou seja, a variação do tamanho dos espécimes de Homo erectus era bastante similar à nossa. Esses são alguns crânios, né? Talvez nem todos eles sejam os crânios verdadeiros, né? Seriam réplicas de fotos, né, que a gente pode encontrar em alguns museus. Esse daí, por exemplo, é um museu que se encontra na cidade de São Paulo, o Museu Catavento, e nós podemos observar aí então uma reconstituição, uma réplica do crânio de Homo erectus em vista de frente e também em vista lateral. Agora reparem uma coisa, será que de fato esses Homo erectus, né, esses organismos, eles eram animais, né, eram humanoides ou eram na verdade seres humanos, né, que apresentavam problemas de microcefalia? Nós podemos tentar responder essa pergunta fazendo algumas comparações, por exemplo, entre crânios de seres humanos que nós conhecemos que são crânios humanos com microcefalia, com esses crânios de Homo erectus. Por exemplo, nessa imagem que vocês estão observando, é uma imagem de um crânio de um ser humano que foi coletado num sítio, né, arqueológico na região ali da ilha de Creta, que fica próximo ali da Grécia, tá? E é um sítio arqueológico onde foi encontrado já diversos esqueletos humanos e dentre eles esse crânio seria o crânio de um ser humano apresentando então o problema da microcefalia. Então percebam como que as características são características de fato humanas, né, presentes no Homo sapiens. No entanto, ele está um pouquinho diferenciado, né, a capacidade craniana, porque ele tem uma certa redução dessa capacidade craniana, o que caracteriza aí então esse problema da microcefalia.
Agora vocês estão vendo uma imagem de uma tomografia computadorizada, tá? Na face, né, no crânio, na cabeça de uma criança, provavelmente uma criança em torno de 10 anos de idade, também com o problema da microcefalia. Então percebam como que o formato, né, as características do crânio, né, de uma criança ou de um ser humano com microcefalia, elas são diferentes daquelas, né, que nós observamos, por exemplo, no Homo erectus. Uma dessas características que a gente poderia citar é que no crânio de seres humanos nós não vemos, por exemplo, aquela região que eu mencionei do tórus supraorbital desenvolvida, tá? Ao contrário do que a gente observa, por exemplo, já no Homo erectus. Aqui nós estamos também observando uma imagem, uma foto do lado esquerdo da imagem, né, da tela de vocês, o crânio de um outro ser humano também com um problema de microcefalia. Então, claramente nós percebemos que não há a presença aqui daquela região bastante definida aqui que nós chamamos de tórus supraorbital. E finalmente, nós podemos então verificar, né, lado a lado, o crânio de alguns exemplares, por exemplo, de Homo erectus. Então, aqui do lado esquerdo, nós observamos aquela estrutura, que é o tórus supraorbital, onde eu estou indicando aqui com a seta, né, do mouse. Enquanto que nos crânios que eu acabei de mostrar, por exemplo, né, de seres humanos com problemas de microcefalia, claro que me parece que alguns desses crânios têm graus variados de microcefalia. Esse do lado esquerdo parece ser um pouco menos severo do que esse do lado direito. Porém, o que nós notamos nos dois casos é que são crânios que falta esta característica desse tórus supraorbital bastante pronunciado. Além disso, existem características mandibulares e dentárias que diferenciam o Homo erectus de uma forma muito clara, muito evidente do que seria, né, o crânio do Homo sapiens. Tá? Então, nesse caso, a gente não tem, nessas duas imagens, algumas delas nós não temos a mandíbula, mas em alguns exemplares nós temos a mandíbula toda preservada e ela é totalmente diferente. Ela é mais robusta, ela é mais grossa, como eu mencionei, e também tem diferenças sutis aí na anatomia dos dentes molares e também na questão da espessura do esmalte dentário presente em Homo erectus, que é um pouco mais fina o esmalte em Homo erectus, e a espessura da mandíbula, né, do osso da mandíbula, do ramo mandibular, é um pouco mais grossa quando comparada com Homo sapiens. Além disso, nós temos também, podemos notar um grau de prognatismo, ou seja, dessa região da face um pouco mais desenvolvida, um pouco mais projetada para frente, quando nós comparamos com Homo sapiens, mesmo naqueles crânios que nós observamos então a microcefalia. Claro que, como eu disse, esse grau, essas características da microcefalia no ser humano, ela pode variar um pouco. Então, em alguns casos, o desenvolvimento do crânio, né, ou o pouco desenvolvimento dele, ele pode variar de acordo com alguns casos, né, mais severos. Além disso, o formato do próprio neurocrânio, que é essa região da parte de trás, né, do crânio, ele tem um formato que tende a ser no formato mais oval, né, ou como diz alguns antropólogos, paleoantropólogos, no formato de uma bola de futebol americano. É o que a gente observa, por exemplo, aqui no crânio, né, o neurocrânio do Homo erectus, o que não acontece para o caso de crânios de Homo sapiens, mesmo aqueles que têm aí uma microcefalia. Talvez um ou outro apresente formato um pouco mais parecido, mas no geral eles não chegam, né, a formar uma estrutura parecida, né, tão parecida quanto a gente observa, por exemplo, um formato tão oval quanto a gente observa no crânio de Homo erectus. Então, essas são algumas das características, né, que eu listei, que mostram que há diferenças anatômicas que são bastante evidentes, que nós podemos identificar e fazer a diferença, então, por exemplo, de um ser humano que tem microcefalia de um crânio que seria de um Homo erectus. Portanto, essa história que criacionistas vivem dizendo, contando que nós podemos interpretar os hominídeos, especialmente o Homo erectus, como, por exemplo, um ser humano, né, ou seres humanos que tinham microcefalia, ela não faz o menor sentido. Bom, espero que tenha ficado claro as exposições que eu fiz aqui, que tenham gostado do vídeo e nos vemos na próxima.